responsáveis naquilo que Tu nos tens dado, sabemos ser bons dispenseiros daquilo que Tu nos tens confiado, Senhor. Ó Deus, para que o Teu nome seja cada vez mais engrandecido e também nós possamos entender cada vez mais e melhor a Tua palavra. Ensina-nos a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como ser sensível à manifestação dos dons do Espírito? 1 Coríntios 12, versículos 1 a 11. Diz assim. É desse lado. Ok, a mesma tradução. A respeito dos dons, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Outras Bíblias dizem que sejais ignorantes. Não fazem a mínima, não é? Sabeis que quando erais pagãos, antes de aceitarmos Jesus, antes de sermos nascidos de novo, de uma maneira ou outra fostes fortemente atraídos para os ídolos mudos. A Bíblia também diz isso, diz ídolos mudos. Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer, maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Agora, aqui os três senhores, Espírito, Filho e Deus Pai. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, contudo, é concedido a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. É para todos. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito é otorgada a fé, a outro pelo único Espírito dons de curar, não tem plural, dons de curar, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações e elas distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Amém. Então a palavra de Deus diz claramente, Deus nos dá coisas, Deus distribui dons, usa-nos, ou seja, Ele abre-nos o sobrenatural para nós podermos fluir no sobrenatural, fazermos aquilo que o natural não é possível fazer, as coisas acontecerem nesta vida, neste mundo. Ele nos honra como seus filhos e distribui essas coisas todas para que nós possamos ser benéficos uns aos outros. É para o nosso benefício. A unção de Deus, os dons do Espírito Santo, etc., não é para eu mostrar que eu sou muito ungido, que eu conheço a palavra melhor que ninguém. Eu é que sei, não. A palavra de Deus diz que o Senhor nos dá os seus dons, as suas coisas, as suas revelações, etc., para o bem de todos, para aquilo que for útil, como diz outra tradução bíblica, para aquilo que é bom, para todos, em nome do Senhor Jesus. Então, em 1 Coríntios 12, versículo 7, diz isso, a cada um, 12, 7. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, cada um de nós, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. É conforme a nossa entrega, é conforme nós buscamos o melhor, com zelo, os melhores dons, né? Que diz lá no versículo 31. Buscamos com zelo. Então é isso, irmãos. Nós temos que buscar com zelo. Se eu gosto de certa forma, de certos dons, e prefiro operar em certos dons do Espírito Santo do que a outros dons, é porque a minha inclinação já da parte do Senhor já está para eu fluir nesses dons, não é? Então, glória a Deus por isso. Infelizmente na igreja, mesmo até algumas igrejas que, enfim, que deviam, na minha opinião, e quem sou eu, mas saber fluir no Espírito Santo, dizem-se pentecostais, outros dizem não sei o quê, outros não fluem. Não flui no Espírito Santo. É a mesma coisa, é aquele culto e pronto. E Deus quer fazer coisas, as pessoas também
não flui e a coisa fica assim parada. E Deus quer fazer coisas no nosso meio. Amém? E os dons espirituais, a manifestação desses dons, por causa dessa atitude, por causa de não há fome, não há sede, não há desejo que essas coisas aconteçam. A manifestação dos dons do Espírito, das coisas de Deus, são nulos. É nulo, ou quase nulo, ou mesmo raríssimo. Então, eu quero, irmãos, o meu desejo é que o Espírito Santo se mova no nosso meio. E nós devemos perguntar o que é que nós devemos fazer então para mudar essa situação de Deus não se mover. Porque somos nós que travamos, nós todos que travamos com as nossas ideias pré-fabricadas, é assim, para mim é assim, 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 e não damos aso a que o Espírito Santo faça o seu querer. Não estamos sensíveis a isso. A Bíblia diz que no versículo 2 nós lemos de 1 Coríntios 12: sabeis que quando erais pagãos, de uma maneira ou outra fostes fortemente atraídos para ídolos mudos. Quando nós ainda não tínhamos Jesus nas nossas vidas, éramos pagãos, nós éramos atraídos para ídolos mudos. Esses ídolos podem ser em forma de religiosidade, sei lá, imagens de religião, falácias religiosas, não é? E dinheiro, carro, negócios, eu sei lá, não é? Tudo isso, as pessoas põem a paixão, quando não conhecem Deus, quando não conhecem as coisas, põem a sua paixão nessas coisas, é aquilo que eles valorizam. Então, depois de aceitarmos Jesus, essa nossa paixão que nós tínhamos por essas coisas, temos que pôr no Senhor, nas coisas de Deus. Amém? Buscar o Senhor. Oh Deus, eu quero mais de Ti, Senhor. Quero conhecer-te, Pai. Oh Deus, quero prosseguir em conhecer-te. Quero saber como Tu operas. Quero saber fluir contigo no sobrenatural. Bendito seja o Teu santo nome. Mostra-me claramente, Deus. Amém? E para isso é preciso ter uma atitude, uma fome e uma sede do coração, genuína, para que Deus comece a mostrar essas coisas, os dons do Seu Espírito Santo em nossas vidas. Primeiro, a Bíblia portuguesa não diz estuda, mas diz procura. Em 2 Timóteo 2,15, 2 Timóteo 2,15, a Bíblia portuguesa diz: procura, isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra de Deus. A Bíblia inglesa diz: estuda. Estuda o quê? Estuda a palavra, não é? Para apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra de Deus. Temos de empenhar-nos na palavra, passar tempo com a palavra de Deus, aprendermos, porque melhor mestre que o Espírito Santo não existe. Ele mostra-nos coisas de forma que nós possamos mesmo compreender essas coisas. Então, para quê? Para que Ele possa conceder a cada um de nós, como diz lá no versículo 7, acho que já lemos, né? Possa conceder a cada um de nós esses dons, usados nessa manifestação do Espírito. Amém? E 12:7, 1 Coríntios. Então, tanto como crentes individuais, como corpo, temos de estar abertos para que o Espírito Santo faça a sua obra no nosso meio. Aleluia. E nós possamos orar no nosso meio. E não é por acaso que está na Bíblia, no livro dos Atos dos Apóstolos, no tempo da igreja primitiva, que há muitos exemplos de orações poderosas que os homens de Deus fizeram e que Deus se manifestou e que Deus respondeu a essas orações. Amém? E, por exemplo, aquela de de Atos 4, Atos 4, versículos 29 a 30, diz assim: agora, pois, Senhor, considera as ameaças que foram ameaçadas para não mais pregarem no nome de Jesus, não é? Para não mais pregarem essa palavra. Agora, pois, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda a intrepidez. Senhor, eles mandam-nos calar, mas nós queremos pregar ainda com mais intrepidez. Aleluia, não é? Por isso, Senhor,
estenda a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Estenda a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas. Senhor, queremos sinais e maravilhas, Senhor, no nosso meio. Queremos ver essas coisas acontecer no nosso meio. Ó Pai, estenda a tua mão, porque quem realiza essas coisas és tu, Deus, em nome de Jesus. Então, por isso é que o apóstolo Paulo nos adverte que ele não quer que nós sejamos ignorantes. Amém? Ele quer que a gente compreenda esse mover do Espírito. A importância daqui nós vemos que está no estudo da palavra, na revelação da palavra. Vamos passar tempo com o Senhor nosso Deus e nós vamos entender essas coisas. Em 1 Coríntios 12, 1, a Bíblia diz algo no grego que não diz na Bíblia portuguesa. 1 Coríntios 12, versículo 1, a respeito dos dons espirituais. Não, o grego não diz dons espirituais. A respeito das coisas espirituais. Coisas espirituais. Da ação espiritual da parte de Deus. Quando Ele abre o sobrenatural, não é? Às vezes o Senhor dá-nos assim uma oportunidade para nós abrirmos as cortinas do natural para o sobrenatural. Vemos aqui, não é? E nós ficamos com sede dessas coisas do Senhor. Então Ele abre-nos isso, essas coisas espirituais que dizem respeito ao Espírito de Deus, como Ele age, como Ele quer fazer, a maneira como nós devemos estar perante Ele, a nossa atitude, o nosso coração, etc, etc. Porque esses dons não são meus. Ele tem um dom, nada. Esses dons são do Espírito. Essa camisola é minha. Eu posso usá-la, posso oferecê-la, posso deixar de usá-la, posso pôr até no lixo, é meu. Mas os dons do Espírito é como Ele quer, como nós lemos. Ele usa como Ele quer. Ele vê se nós, como vasos, estamos prontos para fluir com Ele ou não. E se tivermos, Ele dá. Se não tivermos, não dá, porque nós não vamos entender. Não é? Então, os dons do Espírito são do Senhor. Nós não controlamos os dons do Espírito. Não sei o quê, vai... Não, nós não controlamos os dons do Espírito. É conforme Ele quer, como nós lemos. Nós temos é criar um ambiente dos nossos corações para fora, nós, como um corpo, em que Ele se sinta bem. Amém? Nós temos de estar famintos, sedentos para o mover do Espírito. E Ele vem, e Ele faz. E orar como oraram os irmãos, os nossos irmãos da igreja primitiva. Senhor, opera sinais e maravilhas no nosso meio. Amém? E Ele opera. Bendito seja o nome de Jesus. E esses sinais e maravilhas é para o benefício de todos, não é? Então, amém. É porque é o Espírito Santo, como diz lá o versículo 11, já lemos, 1 Coríntios 12, 11, é Ele quem distribui conforme Ele quer, não é? É Ele quem decide. Ok, então a manifestação de cada dom do Espírito é distribuído conforme Ele quer. E não sei se já notaram que Deus usa os seus servos de formas diferentes. Eu vou dar a uns, Deus usa nos dons ossos e coluna e, sei lá, não é? Esqueleto. Pronto. Ele usa para curar essa situação. Deus usa outros para problemas do coração, de cancros e coisas. Deus usa outros. Os dons são dons, plural, dons de curar. Amém? Se calhar, se Ele usa alguém nos dons, dos seus dons, para curar pessoas com problemas de coluna, com problemas de ossos, Ele ora e as coisas acontecem, aqueles são dons do Espírito Santo. Amém? Porque essa pessoa é usada, o Espírito Santo em privado usa aquela pessoa naquilo. E a cura pelos dons do Espírito é instantâneo, ali no momento. Se calhar essa mesma pessoa vai orar com outra pessoa que tem, sei lá, outro tipo de doença e vai impor as mãos, vai orar e nada vai acontecer. Não vai acontecer de momento, porque já não é o dom do Espírito, porque agora é a imposição de mãos aos que creem. Eles imporão as mãos sobre os enfermos e eles sararão. Oração de fé, não é? Eles sararão, ou seja, essa cura pode vir, não é logo instantâneo, mas pode vir durante uma semana ou alguns dias depois, manifesta-se. Então, nós vemos, eu tenho visto muito isso
É uma coisa que me chama a atenção. Eu vejo como Deus usa certas pessoas em certas áreas. Parece que são especialistas naquelas áreas. São autoridades naquelas áreas. E Deus vai usar. Eu estou há 41 anos nisso. Eu tenho visto como Deus tem feito as coisas. E eu tenho apercebido, eu tenho aprendido. E graças a Deus que assim é, eu quero aprender mais. Não é como muitos fazem, querer operar os dons do Espírito na carne. Prontos. Olha, porque alguém faz de uma certa forma e até tem os resultados, não quer dizer que eu vou usar na mesma forma e vou ter resultados. Não sei se os irmãos estão a entender, não é? Se alguém usa, por exemplo, um casaco ou coisa para orar e põe na coisa e a pessoa sarada, não quer dizer que não está na Bíblia isso, não. Não dizer que eu vou fazer a mesma coisa porque aquele homem é espiritual, é altamente respeitado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vi isso, irmão, eu tenho visto isso. É ridículo, não é? Imitadores dos servos. Não, nós temos que ser originais. Temos que fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça, através de nós. Amém? Então, a razão por que o apóstolo Paulo nos chama a atenção para nós não sermos ignorantes nas coisas do Espírito, amém? Nos dons do Espírito, é por isso mesmo, para nós sabermos onde nós estamos. Outras vezes, a Bíblia diz em Romanos 8 que o Espírito e a carne estão em inimizade, não é? Está em inimizade. Muitas vezes nós vemos coisas acontecendo na igreja que são espirituais, coisas acontecer que as pessoas mais carnais ficam ofendidas. Temos visto isto, não é? A pessoa até tem razão, a pessoa está no Espírito, não é? Respondeu conforme o Espírito Santo dá a resposta, e outra pessoa está na carne, responde da carne. Porque há inimizade entre o Espírito e a carne, não é? E tomam ofensa e não sei o que mais, e começam, meu Deus, é o caminho errado para nós irmos. E então, nós temos para isso ser limados pela palavra de Deus. Temos que ser diamantes lapidados, amém? Brilhantes para a glória do Senhor. Conhecer a palavra de Deus, senão a coisa vai correr mal, não é? E muitos crentes, infelizmente, falham aqui. Não estudam para saber o que Deus espera deles, o que Deus tem para eles, etc, etc, amém? Como as coisas de Deus funcionam, como eles podem abrir os seus corações e fluir no sobrenatural com o Espírito de Deus, etc. Eles não sabem, em outras palavras, nas palavras do apóstolo Paulo, não sabem manejar bem a palavra. E, no entanto, parece que sabem tudo, mas uma coisa é essa palavra. Não, nós temos que saber manejar bem a palavra de Deus. Há momentos para falarmos, há momentos para ficarmos calados, não é? Há momentos para agirmos, há momentos para ficarmos parados. Há momentos para falarmos em línguas, há momentos para falarmos no entendimento. Há momentos para nós cantarmos no entendimento e há momentos para nós cantarmos no Espírito, não é? Temos que saber conhecer esse equilíbrio em nossas vidas. Então, uma das respostas a essa pergunta pode ser encontrada quando nós estudamos a palavra. A Bíblia diz que, lá no versículo 9 de 1 Coríntios 12, sobre a operação de dons de curar, dons, é plural, dons de curar. No versículo 9 aí, diz assim: a outro pelo mesmo Espírito é otorgada a fé, a outro pelo único Espírito, dons, plural, de curar. Não é dom de curar, singular, é plural, dons. Aquilo que eu disse, Deus usa para uma certa enfermidade, outro Deus usa para outras enfermidades, amém? É conforme Ele quer. Bendito seja o nome de Jesus. Porque existem diferentes doenças, existem diferentes enfermidades. E Jesus pagou por tudo, pelas suas pisaduras fomos sarados. Pisaduras, referindo-se às chicotadas que Ele levou. 40 menos uma, 39, não é? Segundo diz a medicina, há 39 raízes principais das doenças, de tantas outras doenças. 39. E Jesus levou uma para cada uma dessas raízes, para que nós pudéssemos ser sarados, em nome de Jesus. Aleluia. Então, Jesus, Ele não tinha o Espírito Santo sem medida. Ele fluía em todos os dons do Espírito. Amém? Ele fluía em tudo. Porque Ele é Senhor, não. Ele é Deus, não é? 100% homem, 100% Deus.
e andou na terra a fazer esses sinais e maravilhas tremendos que ele fez. É como diz João 3, versículo 34, diz assim. João 3, 34. Pois o enviado de Deus fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito com limitações. Amém? Aleluia. Ele não tinha limitação no Espírito. Agora, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que nós temos uma medida de fé. Há medida de fé. Uma medida de fé. E nós temos que funcionar segundo essa medida de fé. Romanos 12, versículo 3. Romanos 12, 3. Diz isso para nós. Porquanto pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós, cada um de nós aqui, que não considera a si mesmo além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada na palavra, amém, aleluia, de acordo com a medida de fé que Deus lhe proporcionou. E nós pegamos nessa medida de fé que Deus nos proporcionou e vamos melhorá-la, vamos torná-la mais sofisticada, mais útil, à medida que nós vamos ouvindo a palavra. Vamos alimentando essa fé, não é? Aleluia. Muito bem. Deixa-me dar aqui um outro exemplo, para os irmãos verem os dons de curar. O exemplo de Filipe. Filipe foi um dos 7 escolhidos para serem diáconos na igreja, os primeiros diáconos da igreja, não é? Entre os 7 estava Filipe. E Filipe, em Atos 8, versículos 5 e 7, foi pregar a palavra para Samaria. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali ele já anunciava Cristo, pregava a palavra. Versículo 6. Assim que o povo ouviu a Filipe e viu, o que é que eles viram? Sinais e maravilhas que eles realizavam, na verdade era o Espírito Santo através dele, não é? Realizava, deu unânime e absoluta atenção ao que ele ensinava. Porquanto os espíritos imundos, parece que não é preciso dom para expulsá-los, eles expulsam-se no nome de Jesus, todos, cada um o que crê, amém? Porquanto os espíritos imundos abandonavam a muitos, aos berros, e um grande número de paralíticos e aleijados eram curados. Olha só, o dom dos dons de curar que Deus dava, fluía através de Filipe, era para curar paralisia. Não diz lá surdos, mudos, cegos, leprosos, não. Diz o quê? Paralíticos e aleijados. Eles eram curados. É dons de curar, não é? Plural. Então, Deus usava o seu servo Filipe na questão da cura pelos dons do Espírito para curar a paralisia. Como hoje Deus usa vários servos de Deus de várias maneiras. Amém? Curar, porque são dons de cura, são vários dons para cura. Então, e há outra, como eu disse há pouco já, que se nós crermos, nós podemos impor as mãos. Ao que crer, não é preciso ser, ao que crer, amém? Imporão as mãos sobre os enfermos e eles sararão, não é? Lá de Marcos 16, 18, na grande comissão, eles serão curados. Não quer dizer que vão ser curados lá instantaneamente, mas vão ser curados. Um dia depois, 2 dias depois, vão ser curados, porque alguém orou, amém? Lá em Marcos 16, 18. Ok. Agora, se nós conversarmos com os servos de Deus, e eu gosto muito de conversar com os homens de Deus, e com experiência nessa área dos dons de curar, se nós conversarmos com eles, nós vamos descobrir que todos eles dizem que têm mais sucesso numa certa área, na cura, certo tipo de, Deus usa para curar certo tipo de enfermidade no seu ministério, amém? Do que noutros. Eu refiro-me com os dons de curar. Uns assim, outros nisto, outros naquilo, como nós estamos aqui a falar. Então, podemos concluir que os dons espirituais, todos nós precisamos, porque Deus quer nos dar esses dons, mas nós precisamos estudar a palavra, entender o que a palavra diz, para sabermos fluir nos dons do Espírito Santo.
E quando nós entendemos isso, quando nós começamos um tem um dom para isso, outro tem um dom para aquilo, nós somos um corpo, há uma diversidade no corpo, graças a Deus, amém. E nós começamos a fluir. Irmãos, eu sonho ver cultos assim, onde tudo bem, tudo seja feito com decência, como diz o apóstolo Paulo, com disciplina, tudo seja feito, mas todos nós, cada um a ser usado por Deus num culto, amém? É lindo isso, é muito, não tem que ser só eu é que sei, eu que sou pastor, eu é que não sei, não, vamos deixar o Espírito Santo, a igreja é dele, não é minha, não é? As pessoas têm que abrir os corações e saber que sabem que o Espírito Santo pôs no seu coração para eles fazerem o que devem fazer com amor. Quando nós começamos a exercer esses dons dessa forma, o apóstolo Paulo diz, nós buscamos com zelo esses dons, se isso acontecer em nossas vidas, nós vamos conhecer um caminho ainda mais excelente, que é o caminho do verdadeiro amor de Deus. Vamos nos amar uns aos outros. Não vamos ficar com inveja, não vamos, está errado. Não, nós vamos ficar com amor uns com os outros. Amém? E aquele amor ágape, o amor de Deus, o amor sem condição, o amor incondicional de Deus, não é? Não é, se tu fizeres como eu quero, eu aceito. Se não fizer, não. O amor que é incondicional. Amamos, ponto. Amém? E Deus quer isso para nós. Vejam comigo, lá em 1 Coríntios 12, 31. Diz assim: contudo buscai, essa tradução não tem o resto, não sei porquê, a minha tem. Entretanto, ok, essa é outra tradução, não é? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Quando nós começamos a buscar os melhores dons para nós, aquilo que nós temos inclinação para fluir neles, aquelas coisas que nós gostamos de fluir, que Deus nos use naquelas áreas, nós começamos a ser usados, buscar com zelo, com intensidade, com verdade, com sinceridade, empenhamos-nos a que Deus nos use, nos prepare para sermos usados nesses dons, irmãos. Cada um no seu dom, cada coisa. Nós vamos conhecer um caminho mais excelente, sobre o modo excelente, que é o verdadeiro amor de Deus no nosso meio. Porque o amor de Deus, ágape, é o amor que nós devemos conhecer. Mas eu acho que na igreja hoje em dia ainda existe só o amor filéu. O amor ágape é outra coisa. Amor filéu, né? Fraternidade entre nós. O ágape é o topo. É amor do tipo do amor de Deus. E nós temos que fluir nesse amor. Então temos que buscar com zelo as coisas do Senhor, para servir o Senhor, para alegrar o Senhor, para sermos benefícios uns aos outros, sermos bênção uns para os outros. Oh, glória a Deus, aleluia. Então o que é que eu devo fazer? Eu devo orar a Deus, Senhor, coloca uma fome e uma sede no meu coração, Senhor. Coloca, Senhor, porque eu tenho desejo, eu quero, mas eu sou sincero, eu não sei como fazer. Eu preciso de Ti para me ensinar, para me preparar o meu coração, senão a gente vai ouvir, como eu já ouvi tantas vezes, fomos a um culto assim, eu orei, e não sei quantas pessoas foram curadas, eu profetizei, não, que afinal sou eu ou é o Senhor, através de nós, não é? Honra e glória ao seu santo nome. A Ele toda a honra e toda a glória, porque é Ele quem distribui, como diz lá em versículo 11 de 1 Coríntios 12, é Ele quem distribui individualmente a cada pessoa, conforme deseja, conforme Ele quer, algumas traduções dizem, não é? Entretanto, o único Espírito realiza todas essas ações, essas manifestações do Espírito, e Ele as distribui individualmente, individualmente, a cada um de nós, individualmente, a cada pessoa, conforme Ele quer. Amém? Conforme Ele quer. E estamos numa época, num tempo, na era da igreja, nós temos que começar a fluir nessas coisas. As pessoas estão-se a esquecer. As pessoas correm onde há barulho,
onde há muita coisa e há pouca palavra. Aí vão. Não, nós temos que buscar a palavra do Senhor, temos que ser fiéis ao Senhor, temos que querer aprender de Deus para que o Senhor nos possa usar também da nossa parte. E é muito bom, é gratificante nós vermos isso, Deus usar-nos assim. Ainda ontem, alguém lá no Brasil mandou-me um WhatsApp: pastor, esteve nos Estados Unidos, olha, o irmão Davi, não é? O irmão Davi esteve nos Estados Unidos agora recentemente, graças a Deus, Deus usou poderosamente lá nas igrejas brasileiras, lá nos Estados Unidos, com grandes sinais e maravilhas. E ele depois mandou-me um WhatsApp: estou em Anápolis, no Brasil. Eu preguei nessa igreja. Dá um abraço ao pastor. Mandei-lhe uma foto com o pastor abraçar-me lá dessa igreja, não é? E coisa, mas já foi muitos anos, se calhar já é outro pastor que está lá, já foi muitos anos que eu preguei. Dá-me gosto ver as pessoas agarrarem as coisas do Senhor e fluírem com ele. Uau! Eu fico maravilhado, eu fico agradecido a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Olha só, Pedro e João, também eles tinham sido, como nós lemos há pouco, eles tinham sido proibidos pelo Sinédrio de pregarem, tinham que deixar de pregar no nome do Senhor Jesus. Não preguem mais nesse nome. Mas, como nós vimos, assim que eles se reuniram com o grupo, eles contaram-lhes o que tinha acontecido, não é? E então o grupo, os demais apóstolos e discípulos que estavam lá, todos eles levantaram as suas vozes para o Senhor, não é? Aqui em Atos 4, 24 diz assim, nós já lemos, mas vamos ler outra vez, diz assim: ao ouvirem esse relato, os irmãos unânimes elevaram a voz a Deus e exclamaram: ó Deus Todo-Poderoso, ó Todo-Poderoso Senhor, Tu que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que nele existe. Olha como eles começam a oração, a engrandecer Deus. Infelizmente, hoje em dia, a maior parte na igreja, as igrejas começam a engrandecer os seus problemas. Em vez de engrandecer a Deus, logo no princípio da oração, não. Vão para a oração porque têm um problema. Não, nós oramos a Deus para engrandecer o Senhor, ou não? Amém? Então, e depois no versículo 29 e 30. Aleluia. É aquilo que nós já lemos. Agora, pois, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda intrepidez. A lei do Senhor está acima da lei do mundo. A lei do mundo não pode impedir que a vontade de Deus seja feita. Eles até podem nos pôr na prisão, mas Deus vai arranjar uma outra maneira para fazer aquilo que Ele quer fazer. Amém? Ele é o Senhor. Depois do versículo 30. Estenda a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Aquilo que eu disse, quando eles começam a orar, eles começam as suas orações a engrandecer a Deus, declarar a grandeza de Deus. Ele é o Senhor, Ele é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. Amém? Nos dias que correm, a maior parte dos crentes, quando começam a orar a engrandecer os seus problemas, a grandeza dos seus problemas, a grandeza das suas dificuldades, não é? Os seus problemas, as suas limitações, etc. E isso faz com que eles anulem a fé. Porque estão a dizer que os meus problemas são maiores que a minha fé. Então eu tenho que pedir a Ti, Senhor. Que é isso? Não vamos anular a nossa fé fazendo esse tipo de petições a Deus, porque eu acredito que nem Deus ouve isso. Diz: Deus, eu posso, porque Tu dizes na Tua palavra que eu posso. A Tua palavra diz que eu posso, Senhor. Eu creio, Senhor. Está escrito na Tua palavra, Senhor. Em nome de Senhor, eu enfrento essa situação em nome de Jesus. Paizinho, dá-me sabedoria e saber como enfrentar isso. Guia-me, Pai, dá-me orientação, Senhor. Em nome de Pai, eu falo em nome de... Cessa agora. Aleluia. E nós enviamos a palavra de Deus como um míssil, não é? Para aquela situação.
Aleluia. Então, essa foi a resposta à oração que João, Pedro e os demais fizeram, e Deus respondeu. Deus respondeu a essa oração. Um pouco mais à frente, um capítulo mais à frente, em Atos 5, versículos 12 e depois 15 e 16 só, vamos ver. Muitos sinais e maravilhas. Uau, eles não pediram sinais e maravilhas? Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Eles pediram isso. E todos os que creram costumavam reunir-se em comunhão junto ao pórtico de Salomão. Um bocadinho mais abaixo, versículos 15 e 16, diz assim: a ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Uau! Da mesma forma, das cidades ao redor, vinha muita gente a Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por espíritos demoníacos, e todos eram libertos. Não foi que eles oraram? Amém? Não é oração, eu. Senhor, resolva os meus problemas. Senhor, abençoa-me. Senhor, isso. Não. Senhor, a tua vontade seja feita. Sinais e maravilhas. Oh Deus, aleluia. Deus agrada-se desse tipo de oração. E Ele faz, Ele responde a esse tipo de oração. E nós podemos fazer o mesmo, e devemos fazer o mesmo. Bendito seja o nome do Senhor. E à medida que nós vamos fluindo, vamos aprendendo com o Senhor. As coisas vão acontecendo, graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E nós estamos cada vez mais humildes, cada vez mais pequeninos, e Jesus cada vez maiores em nós. Amém? E vamos engrandecer o Senhor. E saber, e vamos entendendo que as coisas de Deus são como o Espírito quer, e não como nós queremos. É como o Espírito quer. E é isso que Deus quer que aconteça em nossos corações. Nós tenhamos esse tipo de atitude, sejamos submissos a Ele, enfim, dependamos dEle, estejamos atentos a Ele, sensíveis àquilo que Ele quer fazer através de nós, ou através de outra pessoa para nós, nós sejamos sensíveis em nome de Jesus, amém? E porque Ele quer que nos vá bem, quer beneficiar-nos a todos, como um corpo. Então, amados, se assim for, se nós tivermos essa atitude e buscarmos com zelo os melhores dons, nós vamos começar a ver coisas diferentes em nossas vidas. Nós vamos começar a ver a manifestação do Espírito Santo como nós nunca antes vimos no nosso meio, amém? E nós vamos começar a ver como a igreja é edificada para edificar outras, para edificar outros, pessoas, ou seja, mesmo igrejas. E nós vamos ver isso, e Deus vai fazer, porque Deus, eu digo assim, Deus está com pressa. Está com pressa. O nosso tempo está a chegar ao fim. Então, irmãos, eu não sei quanto tempo mais eu vou ficar aqui. Não sei quando é que Deus me vai chamar ou não, não sei. Já sou com 70 e tais. Deus é que sabe, não é? Mas nós temos que saber usar a palavra de Deus. Amém, queridos? Usar a palavra de Deus, saber fluir com Deus, ter aliança com Deus. Senhor, Tu me conheces e eu Te conheço. Pai, vamos fazer a obra. Bendito seja, vamos apoiar, vamos ajudar, vamos animar, aleluia, não vamos deitar abaixo, vamos apoiar, vamos ser úteis para aquilo que Ele quer que eu faça em nome de Jesus. Amém? Aleluia, vamos ficar por aqui hoje. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu oro mesmo, Pai, que nós possamos seguir a liderança do Teu Espírito, Pai. Possamos entender o Teu carisma, esses dons carismáticos, o carisma do Teu Espírito, Pai. Possamos entender isso, Pai. Possamos saber fluir com eles, oh Deus. Entender que, sobretudo, que essas coisas acontecem como Tu queres e não como nós desejamos, Senhor. Pai, mas para isso nós temos de estar com a atitude certa, com o coração certo, com a sensibilidade certa, para podermos entender e ver com os olhos da nossa fé aquilo que Tu queres fazer através de nós, para o benefício de todos, para aquilo que for útil, Senhor, e para a Tua glória. Em nome de Jesus, Senhor, ensina-nos, dá-nos essa fome, dá-nos essa sede em nossos corações, de Te buscarmos mais, Senhor, em verdade, Senhor.
buscar a Tua palavra, Pai. Sermos pessoas que sabem manejar bem a Tua palavra, que não têm que se envergonhar, Senhor. Pessoas equilibradas na palavra, Senhor. Ó Deus, sabendo fluir nela. Ó Deus, cuidando dos Teus negócios, do Teu querer, para a Tua glória e para o bem de todos nós, do próximo, em nome de Jesus. E todos que amam o Senhor dizem amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos louvar o Senhor. Se alguém precisa de oração, estamos aqui para orar em nome de Jesus também.